Graça e paz, irmãos, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Querido, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Nesse momento nós vamos trazer uma palavra do coração de Deus para a amada igreja. E eu gostaria que você ficasse atento. Não deixe que nada nem ninguém roube a sua atenção. Ezequiel capítulo 47. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Quebra os grilhões, quebra as amarras, meu Deus. Todo laço de impiedade, de injustiça, seja desfeito, Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluias. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 em diante. Diz assim: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo que o caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, as águas me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então ele me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrar esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma da outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, e pedimos ao Senhor que fala ao nosso coração,
Repreenda, meu Deus, todo espírito que não procede do Senhor. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E declaramos que este lugar é Yahvé Chamá, o Senhor está aqui. Que possamos sair daqui, ó Deus, edificados. Que possamos sair daqui, meu Deus, alimentados. Mas acima de tudo, que possamos sair daqui, meu Deus, gratos e frutíferos, ó Deus. Tira toda a esterilidade. E tira, meu Deus, toda a indiferença pela tua presença. Que venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, meu Pai. Assim na terra como ela é feita nos céus, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar no teu lugar. Marli, pede para tocar essa água. Querido, o Espírito de Deus, Ele quer falar ao nosso coração nessa noite. E nós sabemos que Deus, Ele fala de diversas formas. Mas quando o Senhor fala, Ele quer trazer algo. Deus não fala por falar. Compreenda isso. A Bíblia por si só, ela fala no nosso coração. Mas quando o Senhor traz a revelação para nós, sabe o que acontece? Ela vai gerar frutos. Ela vai gerar, querido, saúde espiritual. Ela vai gerar, querido, riqueza espiritual. Toda a palavra de Deus que procede do trono de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vem para um propósito. E se você recebe essa palavra, esse propósito vai se cumprir na sua vida. Diga: eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Olha só, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, ele teve uma visão. O profeta Ezequiel teve o que, irmãos? Uma visão. Presta atenção aqui. Fica ligado nessa palavra, porque senão você não vai entender. E se você não entender, não tem como. Você vai sair daqui sem compreender. Então, quando você fica ligado, você recebe a bênção. Então, em nome de Jesus, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, ele teve uma visão. E apareceu um homem, um varão. Esse varão é um anjo. E esse varão, ele tinha um cordel de medir, uma medida. E ele saiu medindo o tempo. Ele viu água que descia da banda sul. Ele tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta. Ou seja, ele viu o templo e viu que no templo tinha águas que vinham de todos os lados. Mas teve um determinado momento que ele foi para o ribeiro. E ali, a Bíblia nos diz assim: saiu aquele homem, versículo 3, para o oriente, tendo uma mão um cordel de medir. E ele mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Olha, oh Jesus, águas que me davam pelos tornozelos. Então é muito importante você compreender que isso aqui é espiritual. Água ali, ela simboliza o Espírito Santo. E eu quero dizer para você aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Na caminhada cristã, tem que ter esforço. Você precisa perseverar. Ninguém pode ficar estático, parado. Nós precisamos, por isso que chama uma caminhada. Uma caminhada você fica parado? Caminhar com Cristo significa que nós precisamos nos mover. Caminhar com Jesus significa que nós não podemos ficar estagnados na vida espiritual. Então, quando o anjo pega Ezequiel e diz assim: olha, eu vou medir 1000 côvados, e ele andou 1000 côvados, e as águas davam nos tornozelos. Eu quero dizer para você, que quanto mais você caminha em direção ao rio de Deus, mais o nível de bênção, de espiritualidade, de unção vai aumentar sobre a sua vida. Mas isso é necessário esforço. Não existe, irmão, de graça só foi a salvação, mas o principal. A salvação é de graça, mas em nível espiritual é tido com muito sacrifício. Por isso que tem muitas pessoas que estão estagnadas na vida, sabe por quê? Porque um dia levantaram a mão, aceitaram Jesus e acham que é só isso e pronto, acabou. Senta no banco, acabou.
Mas à medida que o profeta ia para dentro do rio, as águas eram mais profundas. À medida que nós avançamos, que nós sacrificamos, que nós jejuamos, que nós oramos, que nós verdadeiramente santificamos a nossa vida, essa é a caminhada para dentro do rio de Deus. E isso vai trazer, querido, uma unção nova sobre a tua vida. Então quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você, que Ele não quer que você fique estagnado. Você precisa de caminhar, você precisa de ir para as águas mais profundas. Ser um crente, obrigado. Ser um crente frio ou morno, querido, é a pior coisa que tem. Porque você sempre vai querer ficar na beira da praia, sendo que Deus tem águas mais profundas para nós. Sabe, querido, eu me lembro do texto da palavra de Deus, que quando Jesus pegou Pedro, Tiago e João e subiu para o monte, e lá no monte da transfiguração, a Bíblia diz que Jesus chegou e então personificaram ali Moisés e Elias no monte da transfiguração, e Pedro ficou doido com aquilo. Quando Jesus voltou para eles, ele disse: Senhor, vamos fazer uma barraca aqui, vamos ficar aqui porque está muito gostoso. Sabe, querido, quando a gente busca Deus, quanto mais Deus a gente tem, mais a gente quer Deus. É por isso que essa geração não tem experimentado milagres. É por isso que essa geração não tem experimentado o agir do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque estão estagnadas e querem que Deus faça. Mas eu quero dizer para você que você precisa de entrar no rio de Deus para poder experimentar de coisas extraordinárias. E isso, querido, é com muita dedicação. Isso é com muito sacrifício. Isso é com santificação, com jejum. Eu me lembro que quando eu me converti, quantas experiências eu tive com Deus. Eu tinha 18 anos. Eu tinha uma fome e uma sede pela presença de Deus, e isso me fez buscar mais e mais. Se eu sou o que eu sou hoje, foi aquela fome, aquela sede lá atrás, de buscar a Deus, de ir para águas mais profundas. E por que hoje a maioria dos crentes não querem entrar dentro das águas mais profundas? E fala assim: meu Deus, né? As coisas estão tão frias, mas você não busca. Você não coloca um louvor na sua casa e começa a pedir a presença de Deus para dentro da sua casa. Você coloca um louvor na sua casa e diz: Senhor, Tu és bem-vindo na minha casa. Faça isso durante uma semana, eu quero ver o que vai acontecer. Faça isso por uma semana, dizendo: Senhor, Tu és bem-vindo no meu lar. Todos os dias, separa um tempo, uma meia hora por dia, coloca um louvor que você gosta, que fala de Deus, que, né? Não é qualquer louvor que é de Deus não, viu, irmão? Vigia. Tem certos louvores que é só exalta o homem. O louvor que é de Deus é o louvor que engrandece a Deus, que declara a sua grandiosidade. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. A Tua presença na minha vida, na minha casa, na minha família. Tu és, Senhor, o Senhor do meu lar. Comece a declarar isso. Comece a dizer e invocar o Espírito Santo todos os dias. Porque você vai ver, meu Deus, em nome de Jesus, você vai ver as cadeias caindo. Sabe, aquela coisa que você muitas vezes está preso, ou uma porta que não se abre, ou uma porta que precisa se fechar, porque tem portas que precisam fechar na vida das pessoas, porque foram portas que não foram abertas por Deus. Porque se essa porta que se abriu te afastou de Deus, querido, então pode ter certeza que não foi Deus que abriu para você. Deus nunca vai abrir uma porta para você para que você possa se distanciar dele. Então não são todas as portas que são de Deus. Não são todas que são de Deus. Então comece a buscar. Então olha o que o texto diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo numa mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Sabe, querido, na caminhada cristã, Deus tem uma medida. Diga assim: Deus tem uma medida para aumentar o seu nível.
Deus tinha uma medida para o povo de Israel quando saiu do Egito para entrar na terra de Canaã, sim ou não? Qual que era a medida? Era atravessar o deserto. Tudo para que a gente possa alcançar de Deus níveis, a gente precisa de estar no prumo, de andar em direção ao ribeiro. O texto diz: me fez passar pelas águas, mediu 1000 côvados, ou seja, tem um tempo e uma distância que você precisa percorrer para chegar no nível que Deus quer. Só que quanto mais você fica estagnado, menos Deus vai operar na sua vida. Então é muito importante você ter essa consciência. É muito importante a gente realmente buscar a presença de Deus. A gente não pode vir à igreja só por vir, como uma religião. Não, é importante a gente ter consciência. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é esse culto racional? Aqui nós estamos ministrando a palavra para você. Você recebe essa palavra, no seu intelecto você compreende, o Espírito Santo vai lá, derrama unção, sela aquela palavra no seu coração e você começa a produzir frutos. Não é só entrar aqui e sair aqui, porque se entrar aqui e sair aqui, você não vai produzir frutos. Não vai. E o Senhor nos chamou para produzir frutos. Nós vemos aqui lá no final que a Bíblia diz que quando ele voltou do ribeiro, o que tinha lá? Muita abundância de árvores, de todos os tipos, que tinham frutos e folhas. Os frutos eram para alimento e as folhas para cura. Olha que tremendo. Eu quero dizer para você, querido, que os seus frutos vão alimentar muitas pessoas e as suas folhas vão curar muita vida. Pessoas que precisam ser curadas vão ser tocadas por você. Você, querido, faz parte. Toda vara que em mim não der fruto será cortada, mas a que der fruto será podada, para que possa produzir mais frutos e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Se crer, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Aleluia. Existe um caminho, quanto mais nós caminhamos, querido, em direção ao ribeiro de Deus, mais as águas vão aumentar. Mas nós precisamos de cumprir o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Não tem diferença para Deus. Para nós não, é diferente. Para nós, um ano é muita coisa. 10 anos então nem se fala. E 15? Pois é, esse ano, agora no final de janeiro, nós completamos 15 anos de nova aliança. Amém, igreja? Você pode aplaudir Jesus por isso? 28 de janeiro de 2010, nós iniciamos esse ministério, do zero. Nós começamos do zero, de lá para cá, nós caminhamos a águas mais profundas, nós caminhamos em direção ao ribeiro de Deus, e para a honra e glória do Senhor, muitos frutos foram gerados. Se todos os frutos, né, mas os frutos não são nossos, as ovelhas não são nossas, são de Jesus, e Ele manda, e a gente tem que continuar gerando frutos, em tempo e fora de tempo, porque quando a gente chegar lá no céu, Ele vai nos pedir para mostrar as nossas mãos, e se as tuas mãos não tiverem frutos, você não vai poder dar desculpa, porque Deus não aceita desculpa, Deus aceita frutos. Lá no céu não vai ter assim: Senhor, mas é porque eu fiz isso, eu não tinha tempo, era que não. Filho, eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando cadê o talento que eu coloquei na sua mão, o que ele produziu? Ah, Senhor, eu peguei esse talento e eu produzi mais 5. Servo bom, servo fiel, vinde e entrai no gozo do seu Senhor, porque foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Não é assim? Você acha que isso vai ser à toa? Não, vai ter prestação de conta.
Lá no céu não vai ter como você dizer assim, mas é porque eu estava doente, é porque, não, ele falou assim, meu filho, eu sei o que eu coloquei na sua mão, o que você produziu, o que você fez com seus recursos, que Deus colocou na sua mão, o que você fez com o seu talento, seja qual for, eu coloquei na sua mão, o que produziu com isso? Nada, servo mau e preguiçoso. Até o talento que você tem, eu vou tirar de você, e vou dar para aquele que produziu mais, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tomado. Isso está na Bíblia. Então a gente precisa verdadeiramente encarar essas coisas com seriedade. Nós não podemos passar a vida inteira dentro da igreja sem frutificar. A gente tem uma responsabilidade. A minha responsabilidade é de trazer este alimento para você, e através do fruto que o Senhor, gerou em mim, trago esse fruto para alimentar você. E como diz o texto, as folhas servem para a cura. Quantas pessoas que já foram curadas nesse ministério? Quantas vidas que entraram aqui, irmãos? Tem muitos testemunhos de pessoas que entraram aqui, tomavam dezenas de remédios para dormir, para depressão e tudo, e foram curadas. As suas almas foram curadas. Não foi uma nem duas, não, foram muitas. Então por que eu estou dizendo isso? Porque esses versículos aqui realmente se cumprem quando você anda em direção ao ribeiro de Deus. E o texto continua dizendo assim: e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. Sabe, querido, eu aprendo aqui, e o Espírito Santo fala no meu coração, eu quero compartilhar com você o seguinte, que à medida que você vai andando com Deus, vai chegar um momento que você vai ser levado pelo rio de Deus. Não é você que direciona a sua vida, é Deus que direciona você. As correntes vão te levar, A Bíblia diz assim, o vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você acha que quando Deus me mostrou, e quando Deus me falou acerca desse ministério, que eu tinha noção do que eu ia passar, as lutas que eu iria enfrentar? Que se Deus me mostrasse, com certeza eu ia rapar fora, irmão. O ser humano é frágil. Nós somos vasos de barro, se quebra. Vaso de barro se quebra facilmente. Se não for Deus para nos segurar, nos sustentar, a gente perece. Então nessa noite, Deus quer te levar a águas profundas para que Ele possa conduzir os seus passos, porque assim é todo aquele que é nascido de Deus. Não se sabe de onde vem nem para onde vai. Eu já falei isso aqui há quase 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui nessa terra, meus planos eram outros planos, totalmente diferentes. Mas eu comecei a andar dentro das águas, até que chegou o ponto que não dava pé mais. Aí foi nesse momento que eu me desprendi dos meus sonhos pessoais e deixei o rio de Deus levar a minha vida do jeito que Ele queria. Foi quando eu fui me especializar, me preparar para ser pastor. E para a honra e glória do Senhor, Deus me colocou na casa de um homem que realmente era um pastor. Deus me colocou na casa de um homem que formou milhares de pastores em toda a sua vida, que foi o pastor Edson Ferreira do Nascimento, meu tio, avô. E eu tive a honra, o privilégio de ter morado na casa dele durante 8 anos. E ali eu fui ensinado a ser pastor, na simplicidade. Aquele homem ganhou dezenas de milhares de almas, plantou mais de 20 igrejas aqui nesse Vale do Aço, foi missionário no sertão baiano, no sertão alagoano, e realmente carregava no seu corpo as marcas de Cristo. E eu pude
eu tive o privilégio de ser formado. Eu falo por isso para quê? Não para minha honra nem para minha glória, mas o cuidado, né? Quando você é direcionado pelo Espírito de Deus, o cuidado de Deus de preparar você para quê? Por causa da responsabilidade que Ele tem com o rebanho. E eu vos darei pastores segundo o meu coração, diz o Senhor. Tem muitos mercenários, irmãos, nesse mundo. Mas eu quero dizer para você, e repito, que vocês têm um pastor. Vocês têm um pastor que zela pela palavra de Deus. E eu zelo pela palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Por quê? Porque um dia eu deixei o Espírito Santo conduzir os meus passos. Olha o que o texto diz ainda. Viste, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me diz, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Aqui é tremendo, irmãos. Porque a nossa caminhada com Jesus, como eu disse no início, quanto mais profundo você vai ver ao seu redor os seus frutos. Ali é uma visão profética, que o profeta, quanto mais ele ia para dentro das águas, quando o anjo, né, trouxe ele para o ribeiro e mostrou a visão seguinte: uma abundância de árvores. Aqueles eram os frutos. A nossa caminhada, quanto mais profundo com Deus, mais frutos o Senhor vai dar. E ele viu um abundante, e aquelas águas, né? O que são essas águas? Sabe, querido, é a unção de Deus que vai derramando sobre a nossa vida. E onde essa unção passa, é o que o texto diz: sararão as águas. Olha, águas, quando a Bíblia fala no livro de Apocalipse, e viste uma multidão de águas, uma grande águas é pessoas, é gente, sabe? Na visão profética de Apocalipse, quando ele vai trazer assim, ó, viste essa muitas águas, são multidões. Então a unção de Deus que passa na minha vida, que passa na sua vida, onde essa água da unção de Deus passar, vai sarar as outras águas. Por isso da responsabilidade de você receber isso e levar para outros. Porque Deus não dá o evangelho para nós só. Você precisa levar essas águas também para outros. E ali, e será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrar esses dois ribeiros, viverá. A vida de Deus está dentro de você, querido, amém? Eu vou repetir, a vida de Deus está dentro de você. Diga glória a Deus, aleluia. Onde essas águas passarem, sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. E será também que os pescadores estarão junto dele. Aí, os pescadores falam de pescadores de almas. Esses peixes aí são frutos, são vidas. Haverá um lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Então, isso aqui fala de testemunho. Sabe, querido, a nossa vida, o nosso passado de pecado serve como testemunho. Não é para a gente ficar nele, nesse charco aqui de lodo, não. Não é para a gente viver nele. Ele serve como o quê? Serão deixados para sal. Serão deixados para temperar. A sua vida, ela é um testemunho vivo de Deus. Jesus disse que o quê? Vós sois o sal e a luz do mundo. A nossa vida é sal. Se o sal não servir para temperar, ele será lançado fora e pisado pelos homens. Quem me compreende, diga glória a Deus. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma para outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Como eu disse, querido, a nossa vida, o nosso fruto vai alimentar muitas pessoas espiritualmente.
Eu louvo a Deus porque as águas que eu me banhei, que eu fui em direção, ela tem produzido frutos até hoje. Assim tem que ser a nossa vida. Produzirão novos frutos. Você sempre tem que produzir novos frutos, porque o Senhor te chamou para isso. O Senhor te chamou para isso. Porque as suas águas saem do santuário. As águas, né? Quando Jesus vira para aquela mulher lá em João capítulo 6, não, João 4, a mulher samaritana, Jesus virou para essa mulher: se tu soubesses quem te pede água, tu me pediria água, e a água que eu te desse, fluiria do teu interior, rios de águas vivas, que desce do trono do santuário de Deus. São essas águas. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Quando você vive o evangelho de verdade, você entra para as águas mais profundas, a sua vida serve de alimento e de cura. E eu louvo a Deus que isso tem se cumprido nesse ministério. A nossa vida, o nosso ministério tem alimentado e curado, para a honra e glória do Senhor. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Diga glória a Deus. Eu queria orar neste momento. Se coloque de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Oh Espírito Santo, existem águas mais profundas, meu Deus, e muitas vezes nós nos contentamos, ó Deus, em ficar somente na beira do rio. Mal molhamos os nossos pés, sendo que existe um caminho a ser percorrido, um caminho chamado Cristo, discipulado. Quanto mais eu me pareço com Cristo, quanto mais eu sou discipulado, quanto mais eu sou discipulado, mais o Senhor tem sobre a minha vida. Pai, abençoa os teus filhos com toda sorte de bênçãos. Derrama sobre eles, ó Deus, o entendimento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê, aplaude bem forte e dá glória a Deus. Querido, nós vamos encerrar o nosso culto nessa noite, e eu queria agradecer a cada um dos irmãos e pedir também oração, porque nossa cidade passou por algo assim terrível. Acabei de receber um alerta aqui de possibilidade de inundação, de chuva, então assim, realmente o perigo é iminente, e por isso que eu antecipei para a gente terminar o culto mais rápido, para que você possa ir para sua casa, e não ter problema algum, porque se tiver muita chuva a gente tem que ficar, a não ser que você mora em algum lugar de risco, tá? Mas vamos orar pelos irmãos, pelas pessoas que estão desabrigadas. Pessoas morreram, inclusive uma criança morreu. Então existem famílias enlutadas, e que o Espírito Santo de Deus tenha compaixão dessas pessoas que estão passando por esse momento difícil. Amém, igreja? Nós vamos também encerrar o nosso culto com o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, lembrando que Deus tem promessas para a sua vida, de prosperidade. Sim, a nossa ênfase não é isso. Os irmãos sabem que a nossa ênfase não é isso. O pastor não fica pedindo dinheiro aqui, mas existe também uma responsabilidade nossa de manter essa casa. Temos custos e tem promessa de Deus para você que é a coluna de sustento na obra, você que é dizimista, continue. Você que não é, experimente ser, porque você vai ver a mão do Senhor estando sobre a sua vida, produzindo mais e mais, porque é bíblico, está lá, está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento, está em toda a Bíblia isso. A Bíblia diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 9, que aquele que dá semente ao que semeia,
vos multiplicará a vossa sementeira, de sorte que você vai enriquecer em tudo. Está lá no texto, está no Novo Testamento. Porque tem gente que com espírito de engano, inventando tanta coisa, sabe para quê? Para tirar os recursos da igreja. Porque o inimigo sabe que sem recursos as portas fecham. Não tem como que se sustenta? Aí o diabo usa os próprios crentes, que para meu ver não são crentes, para falar mal dessas coisas. Ah, mas porque tem fulano, ciclano, irmão, cada um vai dar conta a Deus. Cada um vai prestar sua continha a Deus. Agora você vai ser infiel porque o outro é infiel? Não. Seja fiel, que o Senhor vai te abençoar. Levante suas mãos para os céus. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos. Meu Deus, nós colocamos, ó Deus, e pedimos a bênção do Senhor sobre os dízimos, as ofertas, aqueles que são colunas de sustento nessa obra, meu Pai, que o Senhor continue abençoando, aqueles que estão, meu Pai, com alguma causa no justiça travada, algum recurso para receber, mas está preso, na autoridade do nome de Cristo Jesus, eu declaro, Senhor, envia os teus anjos, que seja desfeito, ó meu Pai, todo embaraço, que seja tirado, ó Deus, toda pedra, e que seja liberado os recursos, e que o reino de Deus possa crescer e multiplicar na vida dos teus filhos. Leva-nos em paz, Senhor. Nós oramos também pelas vidas, ó Deus, que estão desabrigadas, pessoas que perderam tudo, perderam até entes familiares, por causa das fortes chuvas, te pedindo, meu Deus, tem misericórdia da nossa cidade, não deixa que essas chuvas venham, meu Pai, destruir a nossa cidade. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem poder, e na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda tempestade, assim como o Senhor disse, vento, aquieta-te, e logo aquietou-se, na autoridade do nome de Jesus, toda tempestade, toda chuva forte que vem para prejudicar, para destruir, na autoridade que o Senhor nos deu como igreja, nós repreendemos agora, e declaramos que parta para bem longe, para que não venha prejudicar ninguém essas fortes chuvas, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus.